Imagine um piloto de Fórmula 1 que está em segundo lugar nas últimas voltas da corrida. Buscando o lugar mais alto do pódio, nesse contexto ele tem duas alternativas. Se conformar com o segundo lugar e fazer essas últimas voltas com cautela, a fim de preservar o carro e minimizar as chances de algum problema, ou ele pode adotar o famoso all-in, onde ele vai dar tudo o que tem para conseguir ultrapassar o primeiro colocado. Vai frear depois do limite recomendado, vai fazer linhas mais agressivas e levar o seu carro bem próximo ao limite. Diferente da primeira alternativa, onde ele decide prezar pela cautela para garantir de forma segura o segundo lugar, na alternativa onde ele vai arriscar tudo, as possibilidades de resultados aumentam e muito. Ele pode conseguir fazer a ultrapassagem e ganhar a corrida, ele pode, mesmo com todo o esforço, não conseguir superar o primeiro colocado e ainda assim terminar em segundo, ou ainda, por ter levado o seu carro ao extremo, causar algum problema mecânico e sequer conseguir terminar a corrida, saindo da segunda posição para a última. Assim como numa corrida de Fórmula 1, você precisa entender que quanto maior o risco que você assume, maiores são as possibilidades de resultado e não necessariamente maior o retorno. E falando sobre o mercado financeiro, o risco existe em praticamente todos os investimentos. E desde os mais seguros até os mais arriscados, temos, mesmo que em pequena medida, sempre algum grau de risco, que ao invés de evitá-lo, o que você precisa é conhecê-lo, adequá-lo à sua realidade e, se fizer sentido, expor-se a ele. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Para você que não me conhece, eu me chamo Éder, sou certificado CEA, especialista em investimentos pela Ambima, e se você se interessa por vídeos como esse, já deixa o seu like aqui abaixo e bora pro conteúdo. Quais são os riscos que você encontra nos investimentos? De modo geral, temos três principais: risco de mercado, de crédito e de liquidez. O risco de mercado refere-se à variação do preço do ativo no mercado, ou seja, quanto mais o preço de uma ação, por exemplo, oscila, maior é o seu risco de mercado. O risco de você comprar um ativo a 10 e em pouco tempo esse ativo está custando 8, ou 12 se for o caso. O risco de crédito refere-se ao risco das instituições não honrarem suas dívidas. Isso estaria diretamente ligado ao fluxo de caixa da empresa e os resultados de suas operações. Quanto maior o risco de inadimplência da instituição para com aquele que a financia, maior é o seu risco de crédito. E por último, temos o risco de liquidez. Entendemos que a liquidez nada mais é do que a velocidade com a qual você consegue converter um ativo em dinheiro pelo seu preço justo. Quanto mais demorada é essa conversão, menos líquido é o ativo e, portanto, seu risco de liquidez é maior. E caso para liquidá-lo você precise vendê-lo abaixo daquilo que ele vale, temos também uma condição que se caracteriza como baixa liquidez. Portanto, o risco de liquidez corresponde a esse tempo de conversão e vai ser diretamente afetado pela demanda por esse ativo no mercado. Se for algo que todos querem, temos uma alta liquidez e, portanto, baixo risco. Agora, se as pessoas não querem tanto assim esse ativo, a liquidez é comprometida e o seu risco aumenta. Entendido quais são os principais riscos que existem nos investimentos, precisamos desmentir uma frase que é muito famosa. A frase que diz que quanto maior o risco, maior o retorno. Quando, na verdade, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Mas essa espera não tem garantia de concretização. Alguns investidores e pessoas na internet têm essa imagem em suas cabeças, onde numa relação de risco-retorno, quanto maior o risco, necessariamente maior o retorno. Uma linha linear entre dois eixos. Mas na verdade essa equação não se dá dessa forma. Para que possamos entender como essa relação realmente funciona, precisamos acrescentar algumas variáveis a esse gráfico. Com essas variáveis acrescentadas, podemos concluir que quanto maior o risco, mais ampla é a curva de possibilidades que esse ativo pode lhe entregar. E essas possibilidades, na estatística, recebem o nome de distribuição normal. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Contudo, ele pode acompanhar a expectativa, superá-la atingindo a extremidade superior da distribuição, ou também pode ser abaixo das expectativas, atingindo até a extremidade inferior dessa curva. E veja que quanto menor o risco nessa linha linear, menores são as possibilidades de resultado. Portanto, mais uma vez, o certo seria dizer que quanto maior o risco, mais incerto é o retorno. Então, nessas condições, eu deveria evitar os ativos que apresentam maiores riscos? De forma alguma. Primeiro é preciso entender se esses ativos de maior risco conversam com o seu perfil de investidor. Será que eles fazem sentido? Será que seu patrimônio suporta essas variações? Caso sim, o que deve ser feito é expor-se ao risco de forma cautelosa, com uma fatia pequena do seu patrimônio para buscar retornos acima da média. Contudo, com a plena consciência do que você está fazendo. Assim como na vida, algumas pessoas curtem uma pimenta. E para esse tipo de pessoa, essa exposição controlada até pode fazer bem.
E bom, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para vir fazer parte da nossa comunidade. Aqui ao lado eu vou deixar mais 2 vídeos sobre investimentos para você continuar se desenvolvendo como investidor. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e bons investimentos.